Ele sempre achou que o problema era o cabelo, a roupa ou a altura. Até aquela noite. Lucas estava encostado no balcão de um bar cercado de gente, mas se sentindo sozinho por dentro. À esquerda, um cara comum, nada demais, fazia uma mulher rir como se não existisse mais nada ao redor. À direita, um outro cara, nem tão bonito assim, conversava com duas mulheres ao mesmo tempo, tranquilo, relaxado, como se aquilo fosse natural. Lucas olhou para o próprio reflexo no espelho atrás do bar e pensou: o que é que esses caras têm que eu não tenho? Ele já tinha tentado de tudo. Perfume caro, roupas da moda, frases prontas da internet. Nada parecia funcionar por muito tempo. Quando finalmente conseguia a atenção de uma mulher, logo depois ela sumia, perdia o interesse, esfriava. E ele ficava com aquela sensação amarga de que estava sempre quase conseguindo, mas nunca de verdade. Naquela noite, irritado consigo mesmo, ele saiu do bar e foi caminhar pelas ruas, tentando esvaziar a cabeça. Foi então que encontrou um amigo mais velho, Renato, que ele não via há anos. Renato era diferente. Não era o mais bonito, não era o mais forte, não tinha carro de luxo. Mas tinha uma coisa que Lucas não sabia explicar. Uma calma, quase hipnótica. Uma presença que fazia você prestar atenção quando ele falava. Ele parecia confortável em qualquer lugar. Depois de conversarem um pouco, Lucas acabou desabafando. Cara, não sei o que acontece. Eu me esforço, me arrumo, tento ser legal, mas parece que elas nunca me escolhem de verdade. Sempre preferem outro. Renato sorriu de canto como quem já tinha ouvido aquilo antes. Você quer mesmo saber o que atrai a maioria das mulheres? De verdade? Ele perguntou. Lucas assentiu, curioso. Então vou te contar, mas talvez você não goste da resposta, porque ela vai jogar fora quase tudo que você acha que sabe. Eles se sentaram num banco de praça, sob a luz amarela de um poste, e Renato continuou. As mulheres prestam atenção em algo que a maioria dos homens ignora: o seu estado interno. A energia que você transmite sem dizer uma palavra. Não é o relógio, nem o tênis caro, nem a gíria da moda. É como você se sente consigo mesmo quando ninguém está olhando. Lucas franziu a testa. Mas o que isso quer dizer na prática? Renato respirou fundo. Quer dizer que, se por dentro você se sente pequeno, inseguro, carente, precisando provar o tempo todo que é bom o bastante, isso vai vazar, no jeito que você olha, na forma como fala, na pressa de agradar. Mesmo que você diga as palavras certas, a energia por trás delas denuncia você. E é isso que faz muitas mulheres perderem o interesse. Ele fez uma pausa, deixando a frase assentar. Agora, quando o homem está tranquilo com quem é, quando ele tem um propósito, quando ele não precisa da aprovação de ninguém para se sentir homem, a energia muda. Ele não corre atrás de atenção, não implora, não insiste onde não há reciprocidade. E é justamente isso que começa a atrair. Lucas lembrou dos caras no bar. Eles não estavam mostrando o relógio, nem falando alto para chamar a atenção. Pareciam apenas em paz com eles mesmos. Então você está dizendo que eu preciso fingir que não ligo? Perguntou Lucas. Renato negou com a cabeça. Não é fingir. Fingir é o que você já fez até hoje. É realmente não precisar. É se tornar um cara que tem uma vida tão cheia, tão alinhada com o que ele quer, que uma mulher não é a sua salvação, é um bônus. Ele fez uma pausa e completou. E tem outra coisa, enquanto você viver preso ao que os outros pensam de você, vai ser sempre um escravo. Escravo da opinião alheia, do like, da validação. Quando você começa a se libertar disso, não é só sua vida amorosa que muda, tudo melhora. Você decide com mais clareza, fala o que pensa, escolhe melhor suas amizades, seu trabalho, seus relacionamentos. Sua vida fica mais leve porque você para de atuar para a plateia e começa a viver de verdade. Lucas sentiu aquilo como um soco no estômago. Percebeu o quanto moldava cada atitude pensando: o que vão achar de mim?
E no fim, ninguém estava realmente vivendo a vida dele por ele. E como eu faço isso? Ele perguntou quase num sussurro. Renato olhou nos olhos dele. Começa encarando a realidade. Hoje, quem manda na sua mente são as suas inseguranças e o medo do julgamento dos outros. Você vive tentando ser aceito. Quer mudar? Então precisa construir uma mente atraente. Lucas repetiu mentalmente aquelas palavras. Mente atraente? Sim, uma mente que não se ajoelha para a carência, que sabe dizer não, que se respeita o suficiente para ir embora quando está sendo desvalorizada. Uma mente que investe em crescer, em aprender, em se tornar um homem mais interessante. Não para impressionar, mas porque esse é o tipo de homem que você decidiu ser. Renato olhou sério e continuou. Quando você para de viver em função do olhar dos outros, algo poderoso acontece. Você começa a fazer escolhas que realmente combinam com você. Você sai de relacionamentos tóxicos, não aceita qualquer coisa, não se diminui para caber na expectativa de ninguém. E, ironicamente, é justamente aí que você se torna mais atraente, porque você não está mais pedindo aprovação. Você está vivendo a sua verdade. Ele então pontuou. Sabe o que 99,9% das mulheres reparam mesmo sem perceber? Coisas como você reage quando leva um não. Se você se desmancha por qualquer migalha de atenção, se você tem vida própria ou se orbita em volta delas, se você se posiciona ou aceita tudo calado com medo de desagradar. Muitas mulheres se sentem atraídas por homens que são firmes, mas respeitosos, presentes, mas não grudados, interessados, mas não desesperados. Lucas lembrou de quantas vezes havia mandado mensagens em sequência, tentando puxar assunto com quem claramente não estava tão afim. Lembrou de quando aceitou ser amiguinho só para ficar por perto, na esperança de um dia ser escolhido. Então eu tenho sido exatamente o tipo de cara que afasta, não que atrai, ele murmurou. Renato deu um leve sorriso. Não para se culpar, mas para despertar. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa decidir que, a partir daqui, não vai mais negociar o seu valor, nem viver refém do que os outros pensam. Renato se inclinou um pouco para a frente. Olha ao seu redor, Lucas. Quantos homens você vê correndo atrás de aprovação, mendigando validação, copiando frases prontas? Agora pensa. Quantos param, de verdade, para trabalhar a mente, o emocional, a autoestima, o propósito? Lucas respirou fundo. Sabia a resposta. Poucos, disse. Exato. E é por isso que os poucos que fazem esse trabalho interno se destacam tanto. Eles não são mágicos, não são super-heróis. Só decidiram não viver mais como vítimas da própria carência e da opinião alheia. Renato concluiu. Quando você para de ligar tanto para o que os outros pensam, você ganha uma coisa que quase ninguém tem: liberdade. Liberdade para dizer, isso eu aceito, isso eu não aceito. Liberdade para seguir seu caminho, mesmo que critiquem. E essa liberdade reflete em tudo, no jeito que você anda, fala, se posiciona. É esse homem livre por dentro que as pessoas sentem e respeitam. O silêncio da noite pareceu ganhar peso. O vento frio batia no rosto de Lucas, mas por dentro ele sentia algo diferente. Não era só frustração. Era uma sensação estranha de responsabilidade, como se alguém estivesse devolvendo a ele o controle da própria vida. Renato se levantou. A pergunta não é como agradar todas as mulheres. A pergunta é: que tipo de homem eu quero ser e que tipo de mulher este homem naturalmente atrai? Ele deu um tapa leve no ombro de Lucas. Quando você responder isso com sinceridade e começar a agir em cima dessa resposta todos os dias, você vai entender, na prática, o que realmente atrai 99,9% das mulheres que valem a pena. E vai perceber outra coisa. Quanto menos você vive para impressionar os outros, mais a sua vida inteira entra no eixo.
Lucas ficou ali por alguns minutos, sozinho no banco, olhando para o céu escuro. Pela primeira vez em muito tempo, ele percebeu que a solução nunca esteve lá fora. Sempre esteve na forma como ele se via e no quanto ele se deixava governar pela opinião alheia. Naquela noite ele não voltou para o bar, voltou para casa, abriu um caderno e escreveu em letras grandes: "A partir de hoje, eu escolho ser um homem que se respeita, um homem de propósito, um homem que não vive para agradar os outros, um homem com uma mente atraente." E enquanto a maioria continuava buscando truques rápidos, ele começou a construir em silêncio a mudança que nenhuma técnica de sedução consegue substituir: a transformação de dentro para fora. Porque no fim, quando você para de viver pela opinião dos outros e começa a viver pela sua verdade, não é só sua vida amorosa que melhora, sua paz melhora, suas escolhas melhoram, sua vida inteira sobe de nível. E é justamente isso que elas sentem, é isso que elas percebem, e é isso que, sem você notar, sempre atraiu.